E é tão certo como você olha para o seu irmão, é tão certo como esse lugar aqui, que parece ser concreto, mas é passageiro. Todas essas coisas que você vê, que você toca, que é concreto, ele é passageiro. O concreto realmente é o subjetivo, que é o espiritual, que é a nossa vida depois da morte. Eu olho assim para os jovens, como muitos de nós já fomos jovens, ninguém pensa em morte, ninguém pensa em morrer. Nenhum jovem pensa em morrer, pensa em viver. Mas quando a gente chega, se depara com a morte de alguém, um parente que morreu, ou uma pessoa que morreu do nosso meio, você lembra que existe a morte. Mas enquanto isso, a sua mente não pensa, a sua mente pensa só em viver. Só em viver. Porque você foi criado para ser eterno. Então a tua consciência não é programada para pensar em morte. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar e depois a gente está lendo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, Deus, onde nós podemos nos encontrar, Senhor Deus, para nos alegrarmos diante do Senhor, para reunir com o povo de Cristo, Pai, ó Deus, para sentir, Pai, a Tua presença através de cada um dos nossos irmãos. Mas nós temos que o Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, porque a Tua palavra diz que nós somos templo do Teu Espírito Santo, somos a casa que o Senhor escolheu para morar. E te pedimos nessa hora, Pai, para a Tua misericórdia, para a Tua graça, porque Tu és o nosso Pai. Que o Senhor venha, Pai, ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, Senhor, falar conosco. E venha, Senhor Deus, fazer, Deus, maravilhas, Senhor Deus, no nosso meio. E que haja, Senhor Deus, nessa noite, milagres, Deus, de transformação da nossa alma, de arrependimento, Senhor Deus, de mudança, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, porque através da Tua palavra, do Teu ensinamento, ó Deus, que há a metanoia e que há, Deus, o arrependimento. Que o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele venha fazer essa obra no nosso meio. E venha reavivar, Deus, venha restaurar nessa noite, venha trazer de volta, Pai, aquilo que foi perdido. Venha trazer de volta, Pai, a esperança, a fé, o amor, o perdão, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Porque nós não entramos aqui para sair da mesma maneira. Nós vamos sair daqui, Deus, transformados. Que a nossa mente, Deus, venha a ser voltada com a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Irmão, você pode abrir a sua Bíblia, livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12, a partir do versículo 23 e 24. Aleluia. Glória a Deus. Minha voz melhorou agora também. O Senhor tem esse propósito. Glória a Deus. Foi para dar um grito na minha voz. Amém? Então eu quero que você leia comigo, versículo 23 e 24. E respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora. Eu quero que você leia comigo. De novo, 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Amém? Eu quero que você repita só esse pedaço comigo. Se morrer, produz muitos frutos. Vamos lá. Se morrer, produz muitos frutos. Amém? Pode sentar, querido. Aleluia. Então esse texto aqui, a gente vai ler outros versículos desse capítulo. Jesus está falando da morte dele, né? Jesus está falando do momento que ele ia morrer, né? E aí ele faz essa metáfora aqui, essa comparação com um grão de trigo.
E esse grão de trigo, quando ele é jogado à terra, ele fala, se ele não morrer, né? Ele caindo na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos, né? E a gente vai ver outros versículos, e Deus vai falar muitas coisas através desses versículos para nós. Amém. No versículo 25, ele diz: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preserva-a para a vida eterna. Então, quando ele fala o grão de trigo morrer, ele está falando de você, da sua vida, de você perder a sua vida. Como pastor, perder a minha vida. Essa morte não é a morte física, não, é uma morte da sua própria vontade, do seu próprio eu, sabe? Daquilo que te impede de enxergar o que Deus tem para você, do propósito que Deus tem para você. E o tema dessa ministração é: Deus ainda tem propósito. Deus sempre tem propósito. Então Deus sempre tem propósito na nossa vida. E se a gente viver a nossa vida, sabe? E se apegar à nossa vida, e eu digo a nossa vida, eu não estou dizendo que a minha vida física, porque você tem que cuidar do seu corpo. E eu aprendi, né, nesse tempo que eu fiquei em tratamento da minha saúde, eu aprendi a cuidar do meu corpo, a cuidar da minha alimentação, né? E foi muito bom, porque eu perdi, se eu não me engano, uns 10 quilos, tá? Amém. Se tiver aqui no irmão Renato, acho que eu achei esse 10. Então, não é essa vida que eu estou dizendo do seu corpo, da sua alimentação, sabe, da sua vestimenta, da sua habitação, de ter uma casa. Ele está falando dessa vida que você de você ter algo de se assegurar nesse mundo aqui, sabe? É o dinheiro, é os seus prazeres, sabe? É o seu conhecimento, é o seu status, sabe? É isso, é essa vida que está dizendo aqui. Então, quando você, como um grão, uma semente, cair na terra e morrer, ou seja, essa vida aqui nesse mundo, você não viver mais para ela, no versículo 25 diz que você vai preservá-la para a vida eterna. Então ele está falando de uma vida nesse mundo e está falando de uma vida eterna. Quem quer ter uma vida eterna com Deus? Amém? Amém. Quem crê que você já tem essa vida eterna com Deus? Aleluia. Amém. Então você já está no caminho certo. No versículo 26 diz assim: olha, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então essa vida que tem que morrer, que você tem que perder essa vida, para quê? Para servir ao Senhor. Você tem que servir ao Senhor. E se você servir ao Senhor com essa vida que você tem, não mais servir ao mundo, aos prazeres desse mundo, ao que o mundo oferece, e servindo ao Pai, ao servindo a Jesus, o Pai vai te honrar. Entendeu? O Pai vai te honrar. Ele vai te honrar. Jesus fala assim mesmo: olha, vinde a mim, porque de mim você vai ter uma vida abundante. Então você que está ficado na videira, e que agora você, como um grão de trigo, você morre nessa terra, serve a Jesus como discípulo, você vai ser honrado por Deus, pelo Pai. Porque o próprio Jesus disse: olha, aquele que me nega, aquele que não me confessa,
lá em cima também ele não vai ser reconhecido, não vai ser, ele vai ser negado também em cima. E a gente tem aprendido que o mais importante é nós perdermos aqui para ganharmos lá no céu. Então, é como Jesus falou, olha, aquele que apontou tesouros na terra, onde, aqui na terra, vê o ladrão e rouba, o ladrão leva, tá? E aí, você vai ter que amontoar o que? Tesouros nos céus. Então, é uma vida, é outra vida, a vida aqui e a vida no céu. É o material e o espiritual. E qual desses dois você tem que se dedicar à sua vida? O seu fôlego de vida que foi o próprio Deus que te deu. Porque Deus, quando criou o homem, soprou a sua vida dentro do homem. E ele passou a ser alma vivente. Então esse fôlego que eu tenho, que você tem de vida, é de Deus. Não é teu. Quando você acorda, você não diz para o seu coração, o coração começa a bater, o pulmão começa a funcionar, você não fala nada disso. Você só acorda e levanta e tudo está funcionando, porque o fôlego de vida ainda está em você. O homem não pode tirar o fôlego de vida de nenhum ser humano. É só Deus que pode. Então, você, para produzir muitos frutos, você tem que morrer, servir a Deus. O Pai vai te honrar. Por quê? Porque você não vai viver mais para esse mundo. Você vai viver para a eternidade. No versículo 30, diz assim. No versículo 30 não. No versículo 27, agora está angustiada a minha alma, Jesus falando, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Então Jesus está dizendo aqui que a alma dele estava angustiada. A alma de Jesus estava angustiada e ele faz uma pergunta a si mesmo, para ele mesmo, o que direi eu? Tá? Quando nós, como discípulos de Jesus, a gente passa por tantas provações, sabe? Nós somos provados, e a Bíblia diz que nós temos que ser provados pelo fogo, porque é assim que o ouro é provado. O ouro é provado pelo fogo para sair as impurezas, sabe? Mas o ouro, ele permanece sempre o mesmo, a sua característica química, física, ela não muda quando ela é submetida a uma alta temperatura. O que sai desse ouro são as impurezas. Então, você é provado aqui como discípulo de Jesus, sabe? No seu trabalho, em todo lugar que você vive, você é perseguido. Por quê? Porque a tua vida é uma vida de filho de Deus, verdadeiramente. E você não vive mais para esse mundo, você vive para Deus, sabe? Você agora é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e este tudo se fez novo. Então, a sua visão, a sua cosmovisão é outra. E quando você está no seu trabalho, em qualquer outro lugar, a tua vida, ela vai refletir a glória de Deus. E aonde você está, você vai ser um incômodo para as pessoas que não conhecem Jesus. Porque assim como nós, outrora, estávamos nas trevas, essas pessoas estão. Então a Bíblia diz, e isso é verdade, por experiência própria, não só a minha, mas de tanto de vocês, é que a luz incomoda as trevas. Não tem, porque as trevas, elas não têm comunhão com a luz, nem a luz com as trevas. Então a tua própria vida, ela vai incomodar as trevas, porque você vai ter uma atitude diferente, entendeu? Você vai fazer um caminho totalmente diferente do caminho do mundo. Então Jesus nessa hora diz, a minha alma está angustiada, que direi eu? Como se fosse assim, será que eu vou dizer assim, Senhor, me tira desse lugar, sabe? Eu não estou aguentando mais. Mas Jesus, ele fala assim mesmo. Outra pergunta que ele faz, Pai, salva-me desta hora. Então, será que ele faria essas perguntas? Mas
Ele fala, mas, porém, precisamente com este propósito vim para esta hora. Então Jesus tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Então eu quero dizer para nós que nós temos um propósito aqui nessa terra. Eu sei que você sabe qual é o propósito. Quem sabe qual é o propósito de Deus na tua vida? O propósito que Deus criou Adão e Eva antes deles caírem em pecado, porque quando o pecado entrou, e isso foi passado de Adão para toda a humanidade, e aquela comunhão e aquele reflexo, sabe, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, foi tirada do homem, ficou como assim embaçado a imagem e semelhança de Deus no homem caído. E aí Jesus Cristo veio com um propósito, foi de fazer a vontade do Pai, de glorificar o Pai. Então esse é o propósito de Deus na vida de cada um dos discípulos de Jesus. Você foi criado para a glória do Pai. Simples assim. E a gente vai ver como é que a gente pode glorificar. Ah, pastor, eu glorifico a Deus desde quando eu acordo já, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né? Quando eu estou na igreja, eu estou glorificando o Pai, glória ao Pai, glória a Deus. Não é isso, não. Isso é importante, mas isso não é o essencial. Não é o essencial. Então Jesus ele fala assim, mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele veio com o propósito para morrer. Esse é o propósito de Jesus, morrer naquela cruz. Porque assim ele estaria o quê? Glorificando o Pai, fazendo a vontade do Pai. Continuando a leitura aqui do capítulo 12, como ele falou anteriormente, ele falou assim, aquele que serve, né, a Deus, o Pai, o honrará. E aí no versículo 28, Pai, glorifica o teu nome, Jesus fala. Então veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. 29, a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então a gente nota aqui que as pessoas que ainda estão com seus olhos vedados, cegos espiritualmente, ainda vivem nas trevas, eles não conseguem entender a voz de Deus. Ou melhor, eles não conseguem entender a maneira que tu vives hoje. Da maneira que tu vives hoje, eles não conseguem entender. Da mesma maneira que essas pessoas aqui, essa multidão e outras pessoas aqui, eles identificaram essa voz, ouviram, né, escutaram, mas aí eles não discerniram, porque a Bíblia diz que o homem espiritual, que ele entende a voz de Deus, mas o homem que ele é natural, que ainda não conhece a Deus, isso você pode tirar essa conclusão da sua própria vida. Antes de você vir para Cristo, muitos de vocês achavam os crentes, né, vamos dizer assim, os crentes de doido. Na minha casa, a minha mãe e meu irmão diziam que eu estava louco, né? Então, glória a Deus que é louco por Jesus, é louco pela palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então essa multidão, ela não identificou a voz, confundiu com um trovão, né? E outros falaram que era um anjo, mas não Deus, não o Pai. E no versículo 30, então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz. Olha só, poxa, Jesus, ele que ia morrer na cruz, ele que ia passar por toda aquela, né, aquele sofrimento, tudo registrado pelos profetas, né, anunciado desde a fundação do mundo, desde o princípio. Então Jesus diz que essa voz não foi por ele,
Sabe para quem foi essa voz do Pai? Aqui no versículo 30. Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Então essa voz do Pai veio por causa de cada um de nós. Né? Devido ao amor, porque Deus Ele é amor. E por causa do amor de Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer por toda a humanidade. E todo aquele que recebe Jesus, que crê no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que ele passa a ser o que? Filho de Deus. Passa a ser filho de Deus. No 31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E replicou depois a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado, quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se em oculto deles. Então Jesus está dizendo que ele era a luz. Em João, logo nos primeiros capítulos, fala que a luz veio para o mundo, mas o mundo, né? A luz veio para os judeus, mas os judeus eles rejeitaram a luz. Eles não compreenderam quem era Jesus. Não identificaram quem era Jesus. Por quê? Porque eles estavam o quê? No versículo 34 fala que eles estavam o quê? Envolvidos com a lei, de tal maneira que eles não conseguiram enxergar o Cristo. Não conseguiram enxergar o Cristo. Então, eles enxergavam Jesus como um homem que seria um rei que poderia libertar o povo judeu, mas eles não enxergavam o Cristo, porque o Cristo é aquele que veio cumprir a vontade, aquele que veio morrer na cruz por todos nós. No versículo 37 diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, Jesus está falando aqui da glória dos homens. Entendeu? Você lembra quando Jesus repreendeu Pedro? Falou assim: para trás de mim, Satanás. Aí depois ele fala que Pedro cogitava o quê? Das coisas terrenas, das coisas humanas. Então, quando a gente cogita, quando a gente ama, ele está falando de amar, e também Jesus falou: aquele que ama seu pai e sua mãe. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Então aqui ele fala que esses homens, essas pessoas amaram mais a glória dos homens. Mas é interessante que no versículo 42 ele fala que dentre aquelas pessoas, dentre aquelas autoridades, muitos creram. Muitos creram.
Interessante, muitos creram. Mas eles só creram. E tem muitos que só creem em Deus, só creem na palavra de Deus, creem que Deus ele é todo poderoso para curar, creem que Deus pode mudar a situação de muitas pessoas, pode mudar a sua situação. Só creem. Mas essas pessoas que creram em Jesus, por causa dos fariseus, eles não confessavam, tá? Eles não confessaram, quer dizer isso, eles confessavam. Então é algo contínuo, entendeu? É uma vida. Então a gente pode cair no erro de só crer e não confessar, sabe? O que é confessar? É a sua própria vida. Da maneira que você vive, está confessando que você é um discípulo de Jesus? Será que aonde você anda, você confessa que você é um discípulo de Jesus? Em Efésios, capítulo 2, fala que, no versículo 19, fala que até os demônios creem. Até os demônios creem. E não só creem, mas eles tremem. Entendeu? Então olha só o erro que muitas vezes a gente pode estar nesse engano de só crer. Porque esse crer, ele vai ser uma fé de demônios, que só crê. E nesse mesmo capítulo de Tiago, capítulo 2, que foi um capítulo que nós estudamos aqui na escola bíblica, ele fala que, no versículo 26, fala que o corpo sem o espírito é morto. O corpo sem o espírito é morto, assim como a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, para você morrer, você vai viver para Cristo. E esse Cristo que vive em você vai gerar em você boas obras. Quero que você abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Porque quando Jesus ele fala aqui, né, que o grão ele cai na terra, né, e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar o quê? Vai produzir muitos frutos. Quando ele fala em produzir, é algo que sai de algum lugar. Ou seja, cadê o Marcelo? Marcelo está aqui, Marcelo e o Misael, os homens dos pães. Então lá na padaria produz muitos pães, entendeu? Então da padaria vai sair o que? Pão, bolo e muitas coisas boas e gostosas e que faz mal também. Então da vida de um discípulo de Jesus tem que produzir. Se ele morrer com um grão de trigo, ele vai produzir muitos frutos. Então no versículo 2, capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer o seguinte, do 8 ao 9, eu disse para vocês abrirem uma Bíblia aqui. Do capítulo 2, do 8, diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No 10, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, você foi alcançado pela graça de Deus. Você foi salvo, você é salvo. Eu não vi nenhum amém. Amém. Você que não tinha salvo aqui. Você foi salvo.
pela graça de Deus, mediante a fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E tem muito crente que está fazendo muita obra nos templos, pensando que essas obras vai justificar. Está enganado. Então nós fomos chamados, criados em Deus, em Cristo, o versículo 10 fala, para boas obras. Pastor, o que são essas boas obras? Quem estava aqui na escola bíblica sabe. Quem não estava, não sabe. Boas obras não é somente você atravessar um idoso no sinal, porque eu já vi pessoas atravessando idosos, não no sinal, mas aqui na BR, fora do sinal, né? E está fazendo coisa errada, atravessando o idoso erradamente, arriscando a própria vida dele e a vida do idoso. Isso aí não é uma boa obra, não faça isso. Mas as boas obras não é somente essa questão de você fazer algo por alguém, ou você fazer algo aqui na igreja, você pregar, você, sabe, varrer, limpar o templo. Não. Essas obras é isso que nós vimos lá, que produz muitos frutos. É a obra de arrependimento. É a obra que tem a ver com a obediência a Deus. Você vai obedecer a Deus. A vontade de Deus na tua vida. Isso vai produzir boas obras na tua vida. Vão dar bons frutos na tua vida. E essas boas obras, que é produzido em você, porque você entendeu que você vai ter que morrer como um grão de trigo que caiu na terra, e vai produzir em você boas obras, e essas boas obras que glorificam a Deus, que glorificam ao Pai, que são os frutos, que é frutos de caráter, de arrependimento, de mudança de vida, de você olhar para um perdido, de tal maneira que também você outrora era um perdido, e você ter compaixão por a vida daquela pessoa, independente de quem ela seja, onde ela esteja, e você ir lá e pregar o Evangelho para ela, e orar por ela, sabe? Isso você está produzindo bons frutos através da sua vida. Tem um texto lá em João 15, que fala assim, versículo 8, isto é glorificado no Pai, que deixe muito fruto. Então, como é que você glorifica ao Pai? Dando muitos frutos. E como eu falei para vocês, qual é o propósito de Deus na sua vida? E sempre Deus vai ter esse propósito na tua vida, em qualquer lugar que você esteja. Como discípulo de Jesus, você vive aqui nessa terra para glorificar o Pai. Então você glorifica o Pai como? Pregando o Evangelho, testemunhando, participando dos grupos familiares, vivendo uma vida piedosa. Lá em Timóteo, 2 Timóteo fala aqui, se não me engano, no capítulo 3, que fala assim, aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo padecerão perseguições. Muito difícil, ninguém quer padecer perseguição. A gente quer viver no comodismo, a gente quer viver, sabe, sou salvo, e aí você vai ser simplesmente um salvo, você não vai fazer diferença nenhuma em lugar nenhum. Mas se você quer fazer diferença em qualquer lugar que você esteja, onde a planta do seu pé estiver fincado como um grão de trigo na terra, se você quiser realmente viver piedosa, uma vida piedosa em Cristo, você vai padecer perseguição. Vai, com certeza absoluta. Primeiramente na tua família. E é por isso que Jesus, ele fala algo muito forte, né? Ele falando de quem quer me seguir, toma sua cruz e tal, depois ele chega no lugar e assim mesmo, ele pega na ferida de todos nós e diz, se aquele amar mais a sua mãe e o seu pai, o seu irmão, ele não é digno de ser meu discípulo.
Então, você vai de encontro ao seu pai, de encontro à sua mãe. E é dolorido. Né? Muitos de nós já viveu isso. Né? Tem testemunho aqui que o pai botou a filha para correr na sua casa. Verdade. Mas se você realmente entendeu que você é um grão de trigo, e que Deus sempre tem um propósito na tua vida, e você colocar isso na sua mente, olha, Deus sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito. E esse propósito que ele é constante é você glorificar o Pai. Então, glorificar o Pai é você dar muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E assim sereis meus discípulos. Você tem um propósito aqui nessa terra. Nós fomos criados, lá em Isaías 43, 7, você depois pode verificar, para ver que nós fomos criados para a glória de Deus. Fala lá que nós fomos criados para a sua glória. Tá? Isaías 43, 7. E eu quero dizer assim para você, não levando para questões teológicas de predestinação, nada disso. Mas eu quero dizer, no meu entendimento, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano, todo homem que vive aqui nessa terra, toda mulher, foi criado à imagem e semelhança do Pai. E nós fomos predestinados por Deus. Todo ser humano. O que é essa predestinação? Não é predestinado para, temos predestinados que são salvos, só eles que vão ser salvos. Não. Nós fomos predestinados. Nós temos um destino prévio. Qual é o seu destino aqui nessa terra? É você glorificar a Deus. É você refletir a glória de Deus. Então, todo homem foi predestinado para refletir a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. Todos, a partir de Adão e Eva. Mas se não fosse o primeiro grão de trigo, que é o próprio Jesus, cair na terra e morrer, nenhum de nós teríamos condições de refletir a glória de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, fala que existia no corpo dele, na carne dele, uma lei que ele chama da lei do pecado. E ele fala algo interessante, que diz assim: olha, o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu não quero, esse eu não faço. Porque ele entendeu que existia uma lei na carne dele, que existia essa luta, essa briga, que nós sabemos que é entre a carne e o espírito. E ele fala algo muito forte, diz que nele não existia bem nenhum. Então, em mim e em você não existe bem nenhum. Então eu posso concluir que nós, sem Deus, somos maus. E eu costumo ver o ser humano como uma bomba relógio. Você pode ter a melhor educação, sabe? Você pode ter estudar nas melhores universidades, receber uma educação, sabe, fora do comum, e você ser uma pessoa, sabe, aquela educada. Mas vai ter um momento na tua vida que a carne vai sair e você vai fazer algo ruim. Quem já ouviu uma história e diz assim, irmã, poxa, fulano matou uma outra pessoa. E aí a pessoa diz assim, mas como é que pode que essa pessoa matou alguém? Se ela é uma pessoa tão boa, que ela brincava com as crianças, aqui ela, com a vizinhança, é uma pessoa prestativa, mas aconteceu uma situação, e aí ela saiu, né, de si, e aí matou outra pessoa. Então eu digo que nós somos uma bomba relógio, entendeu? A qualquer momento a gente pode explodir. A
Até eu, o pastor Henrique ou o pastor Arão, sim. Porque nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Mas se você andar nessa terra como um grão de trigo, morrendo todos os dias o seu eu e vivendo Cristo piedosamente, eu digo que você vai ter uma vida vitoriosa. Você vai ser realmente um vencedor, e mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu contei aqui na escola bíblica uma história que é verídica, que há muito tempo atrás, nós íamos lá na Terra Alta. Quem conhece Terra Alta? Incrível que pareça, lá o nome é Terra Alta, mas o pessoal tudo baixinho. É verdade. Então lá em Terra Alta a gente ia para a casa da sogra do meu irmão, a tia Mania. E lá, de vez em quando que nós íamos, levávamos um presente para ela. E nós levamos uma toalha, compramos uma toalha bonita para colocar na mesa dela, que era uma mesa grande, porque você sabe, no interior é assim, a mesa é grande para dar muita gente e comida não falta. Comida não faltava. Eu dizia que ele era milagre que acontecia, porque ia chegando gente e a comida não acabava. Ia chegando gente e a comida não acabava. Eu dizia, amor, tem muita gente, e agora a comida? Não sei, mas eu vou te explicar. Todo mundo comia e comia bem. Então nós compramos a toalha para ela usar na mesa. E aí tudo bem, ela aceitou e tal, agradeceu. E quando nós retornamos lá, cadê a toalha nova? Na mesa estava a mesma toalha velha. E a toalha nova estava lá, dentro do armário dela. Não só a toalha, os copos que nós levamos. Então o que eu quero dizer? Deus, ele sempre tem um propósito na vida de cada um discípulo de Jesus. Né? E essa toalha, ela foi criada para um propósito. Todas as coisas, a cadeira foi criada para um propósito. E essa toalha ficou guardada lá. E ela não cumpriu o propósito dela. Então ela se tornou o quê? Inútil. Eu quero dizer para nós, se nós não vivermos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, nós somos inúteis. E aí eu vejo que não tem, sentido na vida de um discípulo de Jesus que não cumpre o propósito de Deus. Lá em casa, a Helena gosta de xícaras, porque ela gosta de café. Aí uma pessoa para gostar de café. E você for ver as xícaras lá em casa, a maioria delas é toda lascada. Agora, por que ela é lascada? Por que ela sempre tem assim, o esmalte dela está quebrado, algumas estão sem alça? Por quê? Porque a xícara está cumprindo o quê? O seu propósito. Entendeu? Então, quando eu vejo para a vida de Jesus, que ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele, como um grão de trigo que caiu e morreu, ele saiu desse propósito lascado também. Por quê? Porque mesmo quando ele morreu na cruz, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Quando ele se encontrou com os discípulos, depois de ressuscitado, aquele discípulo Tomé não creu. E aí Jesus disse, toca nas chagas. Interessante, né? Poderia ele ressuscitar sem nenhuma chaga, né? Ele poderia ressuscitar sem nenhum ferimento, né? Nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Então eu quero dizer para você que se você é um discípulo de Jesus, que quer cumprir o propósito dele na sua vida, não quer viver uma vida inútil que nem essa toalha, mas quer ser uma xícara, que nem a xícara lá de casa. Eu quero dizer para você que você vai ter marcas, vai ter cicatrizes na tua vida, entendeu? Por quê?
Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de renúncia, entendeu? É o Evangelho de perdas. Não é o Evangelho, né, de você só ganhar. Não é o Evangelho que você vive o Evangelho na sua expectativa e você vai sofrer porque toda a expectativa do homem Deus frustra. Eu acho que Deus ele tem que trazer e frustrar as nossas expectativas. Mas isso tudo sempre tem propósito. Sempre tem propósito. Finalizando, você como xícara, mascada, sem alça às vezes, porque você está cumprindo o propósito de Deus na tua vida, porque você foi alcançado pela graça de Jesus, mediante a fé nele. E agora você está vivendo essa vida piedosa, sendo transformado de dentro para fora. Você está sendo transformado de dentro para fora. E na sua vida vai ser revelado as virtudes. Porque a Bíblia diz que nós, né, somos sacerdócio real, nação santa. É bonito isso, né? E é legal. Mas isso tem uma finalidade, que é para você proclamar as virtudes de Deus. Então você agora transformado interiormente, revelado em você as virtudes do seu Pai, porque você está sendo parecido com quem? Com o seu Pai. Fisicamente não, porque senão a gente ia ser mais bonito, porque ia parecer com o pai dele, fisicamente. Mas no sentido de você parecer com ele nas suas atitudes, nos teus pensamentos, no teu coração. Então você vai produzir boas obras. Não vai produzir obras boas, vai produzir boas obras. Para que isso, pastor? Nós não vimos que o grão cai na terra, tem que morrer para produzir muitos frutos. João 15 fala que o que glorifica o Pai é produzir muitos frutos, e assim seremos discípulos de Jesus. E esse fruto que é produzido, para que é? É para abençoar o teu irmão. É para abençoar o teu próximo. Entendeu? Vemos a cruz vertical, Deus horizontal e o próximo. Então você vive para a glória de Deus, para produzir esses bons frutos, para abençoar o teu irmão, e assim você vai estar glorificando a Deus. A igreja de Atos, ela vivia isso. Atos capítulo 2, e nós, pela graça de Deus, nós temos caminhado para viver essa vida de comunhão como igreja, como corpo de Cristo, de casa em casa, através dos GFs, né? Vocês sabem o que é GF? Através dos grupos familiares, e lá você vai viver o Evangelho, e lá você vai produzir muitos frutos. Para quê? Para abençoar o teu irmão. Porque aquela reunião aqui era uma reunião para você repartir o pão, tá? Tem um familiar que eu já fui que não repartiu só o pão de Cristo, mas repartiu também o feijão com mocotó. Nunca esqueça. Não vou dizer onde é, porque vai encher esse grupo familiar. Mas lá é o lugar dos grupos familiares, é o lugar que você vai exercer essas virtudes que Deus tem produzido na tua vida, porque você entendeu que você é um grão que tem que morrer na terra para dar muitos frutos. E esses frutos, eles vão abençoar aquele grupo que se reúne naquela casa. Então, a igreja, a primeira igreja, lá em Atos, ela vivia isso. Entendeu? E ali eles tinham comunhão, lá eles tinham palavra, lá eles tinham oração, entendeu? E ali, o que acontecia?
Lá no versículo 46 diz o quê? Que eles se reuniam de casa em casa. E aí o milagre acontecia. Qual era o milagre? Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, irmãos, produza bons frutos, sabe? Para que Deus ele irá acrescentar as pessoas que vão ser alcançadas. Por quê? Porque eles vão ver naquele grupo ali a família de Deus. Eu sei que no meio dos jovens, né, ali no grupo lá na casa do Zé Carlos, na casa da irmã Fátima, eu vejo que Deus ele tem produzido muitos frutos ali. E eu vejo os jovens adolescentes crescendo e amadurecendo, sabe, nessa caminhada de discípulos de Jesus. E Deus tem já mostrado e levantado líderes ali. Por quê? Porque estão produzindo frutos ali. Amém? E frutos têm que ser comidos e degustados. Tá? Amém, queridos? Então eu queria deixar essa palavra para nós nessa noite. Que Deus, ele sempre tem um propósito. Por que esse sempre tem um propósito? É esse propósito de glorificar a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Entendeu? Em qualquer circunstância. Até no hospital. Porque se você está lá no hospital, doente, acamado, é porque Deus quer que você esteja com um propósito, para você alcançar alguém lá. O apóstolo Paulo, quando foi preso, ele entendeu o quê? Que era o propósito de Deus na vida dele, de alcançar aqueles soldados ali, alcançar aqueles presos ali, pelo Evangelho de Jesus. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus.